Olá a todos. Meu nome é Helena Sampaio. Tenho 72 anos e a maior parte da minha vida eu dediquei às palavras. Fui professora de letras por 40 anos, uma vida inteira tentando ensinar aos jovens que cada vírgula, cada ponto final tem o poder de mudar o sentido de uma história. Hoje, eu entendo isso mais do que nunca, porque a minha própria história teve seu sentido completamente alterado por palavras não ditas e ações disfarçadas de amor. Há 2 anos, perdi meu Ricardo, meu marido, meu companheiro de uma vida inteira. E com ele, perdi o chão. A casa, que antes era cheia de risadas e do cheiro do café dele pela manhã, se tornou um eco de silêncio. O corpo, eu confesso, já não responde como antes. Os joelhos reclamam, as costas doem. Mas a minha mente... a minha mente continua tão afiada quanto a ponta de uma caneta tinteiro bem aparada. Hoje, eu falo com vocês de uma poltrona de couro sintético, em um quarto que não é meu, em uma casa que não é minha. Meus filhos chamam este lugar de clínica de repouso de alto padrão, um eufemismo elegante para o lugar onde eles me colocaram para que eu não fosse mais uma preocupação. As paredes são de um bege impessoal. O cheiro é uma mistura de desinfetante com o perfume suave de alguma senhora que passa pelo corredor. Aqui, a vida é regida pelo relógio. Hora do remédio, hora da refeição, hora da fisioterapia. Tudo organizado, tudo seguro, tudo terrivelmente vazio. Tenho 5 filhos, o fruto do meu amor com o Ricardo. O Júnior, meu primogênito, sempre tão sério e focado em sua carreira de executivo. As gêmeas Laura e Sofia, que vivem em seus próprios mundos, cuidando de seus maridos e filhos. O Mateus, a alma de artista, meu filho do meio, que nunca pareceu se encontrar de verdade. E a Elisa, a caçula, que por alguma razão sempre senti um pouco mais distante, como um livro que eu nunca consegui ler até o fim. O que eu vou contar a vocês não é uma história sobre a solidão da velhice, que por si só já é uma batalha silenciosa. É sobre algo mais profundo, mais cortante. É sobre como o amor de uma mãe pode ser transformado em uma ferramenta. E como a preocupação pode se tornar a mais bem arquitetada das prisões. Eu os criei para serem bons, para serem honestos. Eu os vi crescer, casar, lutar para construir suas vidas, para pagar suas contas. E como qualquer mãe, meu coração se apertava ao vê-los em dificuldades. O que eles não sabiam é que, mesmo depois de me sentir um fardo, mesmo depois de ser colocada aqui, neste quarto bege, eu continuava sendo o pilar invisível que sustentava o teto de cada um deles. Eles me embrulharam em um manto de cuidado, que aos poucos eu percebi que era uma mortalha para a minha autonomia, para a minha dignidade. Eles pensavam que tinham me silenciado, que a velha professora de português já não sabia mais ler as entrelinhas. Mal sabiam eles que eu estava apenas juntando as palavras para escrever o capítulo final desta história. O meu capítulo. Se esta história ya comenzó a tocarte el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal activando la campanita para não perderte ninguna de nuestras histórias de vida que chegam ao alma. A queda do meu Ricardo foi como um terremoto que abalou as fundações da nossa família. Enquanto ele estava aqui, ele era o centro, a força gravitacional que mantinha todos nós em órbita. Depois que ele se foi, eu me sentia à deriva, e meus filhos, ao invés de me darem a mão, pareciam querer me empurrar para ainda mais longe, mas com um sorriso no rosto. Nos primeiros meses, a casa ficava cheia nos fins de semana. Traziam os netos, faziam um almoço. Mamãe, a senhora precisa se distrair, dizia Laura, enquanto arrumava a mesa. Não se preocupe com nada, mãe. Estamos aqui para tudo. Completava Sofia, tirando a louça da minha mão. O Júnior e sua esposa, Patrícia, eram os mais presentes. Ele sentava na poltrona do pai e começava a organizar as minhas contas. Mãe, a senhora não pode se estressar com isso. Deixa que eu cuido dos boletos, da sua pensão. A senhora trabalhou a vida toda. Agora é hora de descansar. Ele dizia.
com um tom de voz que misturava autoridade e um carinho quase ensaiado. Lembro-me de um dia, alguns meses após a morte do Ricardo, em que sofri um pequeno tombo na cozinha. Escorreguei em uma gota de água, nada mais. Fiquei com um roxo na perna, mas nada que me impedisse de seguir minha vida. Para Júnior e Patrícia, no entanto, aquele pequeno acidente foi a senha que eles esperavam. Mãe, isso é um sinal. A senhora não pode mais ficar sozinha nesta casa enorme. É perigoso demais, disse Patrícia, segurando minhas mãos com uma força que parecia mais de contenção do que de conforto. O coro se formou rapidamente. Todos os 5, em diferentes tons, repetiam a mesma música. É pelo seu bem, mamãe. Nós só queremos o seu melhor. A senhora não precisa mais ter a responsabilidade de uma casa. Eles me pintaram um quadro de uma velhice dourada, livre de preocupações. A clínica de repouso foi apresentada não como um asilo, mas como um resort 5 estrelas para a terceira idade. A senhora terá cuidados 24 horas, fará novas amizades, terá aulas de pintura, hidroginástica. Não vai precisar se preocupar em cozinhar, limpar, pagar contas. Nós cuidaremos de tudo. Júnior prometeu, olhando nos meus olhos. Eu, exausta pela dor do luto e me sentindo genuinamente um fardo, acreditei, cedi, achei que eles estavam certos, que aquele era um gesto de amor supremo, o sacrifício deles de me terem longe para que eu estivesse segura. Eles me ajudaram a empacotar algumas poucas coisas, fotos, meus livros preferidos, algumas peças de roupa. A cada objeto que eu pegava, eles diziam: "Isso não precisa, mamãe. Lá tem tudo." Parecia que eles não estavam apenas esvaziando a minha casa, mas a minha vida. E eu, cega pela minha própria dor e pela ilusão do cuidado deles, deixei. A transição foi sutil, quase imperceptível, como a tinta de uma caneta que começa a falhar. No início, as visitas eram diárias. As promessas de fins de semana em família eram constantes. Mas, aos poucos, o cuidado começou a mostrar sua verdadeira face. O controle. Meus cartões bancários ficaram com o Júnior para facilitar o pagamento das suas despesas. Mamãe, ele me dava uma mesada, uma quantia irrisória para meus gastinhos, como ele dizia, como se eu fosse uma criança. A senhora não precisa de mais que isso, né? Lá na clínica tem tudo incluído. Se eu pedia para ir ao shopping comprar um livro novo, a resposta era sempre a mesma. "Ah, mãe, que trabalho! Eu trago um para a senhora na próxima visita." A visita seguinte vinha, mas o livro nunca. Os comentários passivo-agressivos começaram a surgir nos telefonemas cada vez mais espaçados. "A senhora tomou o remédio da pressão direitinho?" A enfermeira me disse que a senhora estava meio teimosa hoje, dizia Elisa, com uma voz falsamente doce. Eles me infantilizavam, me tratavam como se minha mente, aquela que decifrou Machado de Assis e Guimarães Rosa, tivesse se tornado incapaz de decidir que roupa vestir. Um dia, comentei com a Sofia que gostaria de passar o Natal na minha casa, como sempre fizemos. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ela disse: "Ah, mamãe, mas dá tanto trabalho arrumar tudo. E aqui na clínica vai ter uma ceia tão bonita, a senhora vai adorar. É muito mais prático para todo mundo." A palavra prático soou como um alarme dentro de mim. Minha presença, minhas tradições, meu lar, tudo havia se tornado um inconveniente para a vida prática deles. O desconforto dentro de mim crescia a cada dia, uma erva daninha silenciosa. Eu via outros residentes recebendo suas famílias, saindo para passear. Eu, Helena, que sempre fui o centro da minha família, agora era uma visita agendada, um compromisso na agenda lotada deles. A casa, que eles prometeram manter intacta, o nosso refúgio de memórias, eu soube por uma antiga vizinha que me ligou. Estava sendo esvaziada. Eles estão fazendo uma reforma, Helena. Dizem que é para valorizar o imóvel. Meu coração gelou. Eles não estavam cuidando da minha casa. Estavam preparando-a para a venda. O manto do cuidado estava se desfazendo. E por baixo, eu começava a enxergar a trama fria e calculista que eles haviam tecido ao meu redor.
Eu ainda não sabia de tudo, mas já sentia o cheiro da traição no ar, mais forte que o desinfetante dos corredores. A verdade, quando vem, não costuma pedir licença. Ela arromba a porta da alma e ilumina os cantos mais escuros da nossa inocência. A minha revelação chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira, um dia monótono como tantos outros naquela clínica. Júnior e Patrícia vieram me visitar. Uma visita rara e, como eu descobriria-lhe terrivelmente esclarecedora. Eu estava na minha poltrona, perto da janela, fingindo um cochilo. Tinha aprendido que, quando eles me julgavam adormecida, as máscaras caíam. Eles entraram no quarto falando baixo, pensando que o som da chuva abafaria suas palavras. Patrícia sentou na beirada da cama e sussurrou, mas seu sussurro era afiado como um caco de vidro. Já conferiu se o pagamento daquele fundo do seu pai caiu este mês? Com o que ela ainda paga dos nossos financiamentos e o dos seus irmãos, mais a venda da casa dela. Finalmente vamos poder fazer aquela viagem para a Tailândia no ano que vem. Meu coração parou. O ar me faltou. Financiamentos? Fundo? Do que ela estava falando? Eu continuei imóvel, a respiração presa na garganta, o corpo rígido. A resposta de Júnior foi a pá de cal que enterrou a imagem que eu ainda tinha dos meus filhos. Calma, amor, ele disse, com a voz untada de ganância. Enquanto a velha continuar transferindo o dinheiro todo mês, sem nem saber direito o que faz, nenhum dos irmãos vai reclamar de ela estar aqui. Ela é a nossa galinha dos ovos de ouro, mesmo presa na gaiola. O importante é manter a narrativa de que ela está senil e incapaz. Naquele instante, o som da chuva lá fora se tornou um trovão dentro de mim. A mulher frágil, a viúva triste, a mãe que se sentia um fardo. Ela morreu ali, naquela poltrona. O que eles não sabiam é que meu Ricardo, além de um marido maravilhoso, foi um investidor brilhante. Ele me deixou um fundo de investimentos privado, um patrimônio considerável do qual eu era a única titular e administradora. Vendo a dificuldade de cada um dos meus filhos com as prestações de seus imóveis, eu, em segredo, programei transferências mensais para quitar as parcelas de todos os 5. Era meu jeito de cuidar, de me sentir útil. E eles sabiam. Ou melhor, eles não sabiam da origem, mas contavam com aquele dinheiro misterioso que eu lhes dava e construíram a minha prisão em cima da minha generosidade. Eu não era um fardo. Eu era um caixa eletrônico. A dor foi física, uma pontada no peito que me deixou sem ar. Mas debaixo da dor, algo novo começou a queimar. Uma fúria fria, lúcida. A professora de letras despertou. Eles haviam subestimado a protagonista da história. A clareza que se seguiu àquela revelação foi como um raio de sol cortando a neblina. Por 2 anos, eu vivi em um nevoeiro de luto, culpa e confusão. Uma névoa que meus próprios filhos sopraram ao meu redor para me manter perdida. Mas as palavras cruéis de Júnior e Patrícia dissiparam tudo. De repente, todas as peças se encaixaram. A insistência em controlar minhas finanças, a pressa em me declarar incapaz, as visitas cada vez mais raras, a impraticidade de me manter trancada. Não era cuidado, era um plano de negócios. Eu era o ativo principal. Naquele momento, a vítima deu lugar à estrategista. A tristeza deu lugar a uma determinação gélida. Eles haviam me subestimado, me infantilizado, mas se esqueceram de quem eu era. Eu era Helena Sampaio, a mulher que ensinou gerações a interpretar textos, a encontrar significados ocultos, a entender o poder da sintaxe. E a sintaxe da minha vida estava prestes a ser reescrita. Por mim, a decisão foi instantânea. Eu não iria confrontá-los, não iria chorar ou gritar. Isso era o que eles esperavam da velha frágil. Não, eu lhes daria uma lição em sua própria linguagem, a das consequências. A vingança não seria um ato de raiva, mas de justiça. Uma justiça poética, elegante e implacável. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol nascer. Pela primeira vez em 2 anos, eu não me sentia uma prisioneira, mas uma general em seu quartel.
planejando as 10 da batalha. Meu elemento oculto não era apenas o fundo de investimentos que Ricardo me deixou, mas o homem que o administrava, o Sr. Almeida, um assessor financeiro da velha guarda, leal ao meu marido por mais de 30 anos. Meus filhos sabiam da existência do fundo, mas ignoravam os detalhes e, principalmente, a minha relação de confiança com ele. Usando o telefone de uso comum da clínica, antes que a agitação do dia começasse, disquei o número que sabia de cor. Senhor Almeida, é a Helena. Preciso de você. Minha voz estava firme, sem nenhum traço de hesitação. Expliquei a situação de forma concisa e objetiva. Ele ouviu em silêncio, o choque em sua voz sendo substituído por uma indignação contida. Minha primeira ordem foi clara e irrevogável. Cancele, com efeito imediato, as 5 transferências programadas para as contas dos meus filhos. Todas elas. Minha segunda ordem foi a mais estratégica. Preciso que o senhor contrate, em meu nome, o melhor advogado de direito familiar que encontrar. E, por fim, encontre-me um flat de alto padrão, com serviços de assistência, para onde eu possa me mudar o mais rápido possível. Eu estava usando o dinheiro deles, a galinha dos ovos de ouro, para comprar a minha liberdade. Durante uma semana, agi normalmente. Sorri para as enfermeiras, participei da fisioterapia, respondi às ligações curtas dos meus filhos com monossílabos. Por dentro, eu era um turbilhão de atividade, orquestrando meu próximo movimento em silêncio, através de breves telefonemas com o senhor Almeida e o advogado. A velha professora estava preparando sua aula final. A execução do meu plano foi mais silenciosa do que uma página virando em uma biblioteca vazia, mas seu impacto foi estrondoso. Exatamente uma semana após minha ligação para o senhor Almeida, 5 envelopes timbrados foram entregues simultaneamente por um oficial de justiça na casa de cada um dos meus 5 filhos. Enquanto eles abriam os documentos, eu estava em um carro, a caminho da minha nova vida, observando o portão da clínica de repouso diminuir pelo retrovisor. O conteúdo de cada envelope era uma obra-prima de clareza e consequência, redigida pelo advogado. Primeiro, a notificação oficial do cancelamento imediato e permanente de todos os pagamentos referentes aos seus financiamentos imobiliários. Segundo, um anexo devastador, um extrato detalhado, mês a mês, ano a ano, de cada centavo que eu havia pago por suas casas, totalizando uma quantia que, eu sabia, os deixaria sem ar. O segredo que os mantinha confortáveis estava exposto em preto no branco. Terceiro, uma cópia autenticada do meu Novo Testamento, no qual eu deserdava todos eles e legava à casa da nossa família, o palco de suas manipulações, para uma fundação de amparo a idosos em situação de abandono. O golpe final era o 4º documento, uma notificação informando que eu havia retomado o controle total sobre meu patrimônio e me mudado para uma nova residência, e que qualquer tentativa de contato deveria ser feita através do meu advogado. Não houve gritos, não houve confronto, apenas a verdade, entregue de forma fria, legal e inquestionável. Imagino o pânico, a incredulidade, os telefones tocando freneticamente entre eles, a culpa sendo jogada de um para o outro. A galinha dos ovos de ouro não apenas parou de botar, ela voou do ninho, levando consigo o ouro e a dignidade que eles tentaram me roubar. Hoje, eu escrevo o capítulo final da minha história de uma varanda com vista para o mar. Moro em um lindo flat, onde sou eu quem decide a que horas acordar, o que comer e, principalmente, quem pode ou não cruzar a minha porta. O pânico, como previ, tomou conta dos meus filhos. Recebi dezenas de ligações, mensagens desesperadas, mas não atendi nenhuma. Eles agora encaram dívidas que não sabiam que tinham e um futuro que não planejaram. Recuperei não apenas o controle da minha vida, mas a minha dignidade. Aprendi, da forma mais dura, que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E que meu valor não está na minha capacidade de prover, mas no meu direito inalienável de viver com respeito. Pela primeira vez em 2 anos, não me sinto sozinha, me sinto livre. ¿Qué te pareció la fuerza de Helena? Deja tu opinión en los comentarios
y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Deus los bendiga a todos. A queda do meu Ricardo foi como um terremoto que abalou as fundações da nossa família. Enquanto ele estava aqui, ele era o centro, a força gravitacional que mantinha todos nós em órbita. Depois que ele se foi, eu me senti à deriva, e meus filhos, ao invés de me darem a mão, pareciam querer me empurrar para ainda mais longe, mas com um sorriso no rosto. Nos primeiros meses, a casa ficava cheia nos fins de semana. Traziam os netos, faziam um almoço. "Mamãe, a senhora precisa se distrair", dizia Laura, enquanto arrumava a mesa com os pratos que eu ganhei no meu casamento. "Não se preocupe com nada, Zé Mãe. Estamos aqui para tudo", completava Sofia, tirando a travessa quente da minha mão com uma agilidade que me fazia sentir ainda mais lenta. O Júnior, meu primogênito, e sua esposa, Patrícia, eram os mais presentes. Ele sentava na poltrona do pai e começava a organizar as minhas contas, espalhando papéis pela mesinha de centro. "Mãe, a senhora não pode se estressar com isso. Deixa que eu cuido dos boletos, da sua pensão. A senhora trabalhou a vida toda. Agora é hora de descansar", ele dizia, com um tom de voz que misturava autoridade e um carinho quase ensaiado. Eu, mergulhada na minha dor, via naquilo um gesto de amor, um filho zeloso cuidando da mãe viúva. Lembro-me de um dia, alguns meses após a morte do Ricardo, em que sofri um pequeno tombo na cozinha. Escorreguei em uma gota do água que caiu da pia, nada mais. Fiquei com um roxo na perna, mas nada que me impedisse de seguir minha vida. Liguei para Elisa para contar, mais como um desabafo do que como um pedido de socorro. Foi um erro. Em menos de 1 hora, Júnior e Patrícia estavam na minha porta, com expressões de pânico no rosto, como se tivessem me encontrado à beira da morte. Aquele pequeno acidente foi a senha que eles esperavam, a desculpa perfeita para o plano que, hoje eu sei, já estava em andamento. "Mãe, isso é um sinal. A senhora não pode mais ficar sozinha nesta casa enorme. É perigoso demais", disse Patrícia, segurando minhas mãos com uma força que parecia mais de contenção do que de conforto. O coro se formou rapidamente. No fim de semana seguinte, todos os 5 estavam reunidos na sala, em uma espécie de tribunal familiar. Em diferentes tons, repetiam a mesma música. "É pelo seu bem, mamãe", dizia Mateus, com seus olhos de artista, agora cheios de uma preocupação que me pareceu genuína. "Nós só queremos o seu melhor", afirmavam as gêmeas em uníssono. "A senhora não precisa mais ter a responsabilidade de uma casa, de cozinhar, de limpar." Eles me pintaram um quadro de uma velhice dourada, livre de preocupações. A clínica de repouso foi apresentada não como um asilo, mas como um resort 5 estrelas para a terceira idade. "É um lugar maravilhoso, mamãe", descrevia Patrícia, com os olhos brilhando. "A senhora terá cuidados 24 horas, enfermeiras à disposição. Fará novas amizades, terá aulas de pintura, hidroginástica. Não vai precisar se preocupar em cozinhar, limpar, pagar contas. Nós cuidaremos de tudo", Júnior prometeu, olhando nos meus olhos. "Ah, e vamos te visitar todos os dias. Nos fins de semana a senhora vem para casa de um de nós. Não vai mudar nada. Só que a senhora estará mais segura." Eu, exausta pela dor do luto, me sentindo genuinamente um fardo, comecei a acreditar. Eu olhava para os rostos preocupados dos meus filhos, os filhos que eu amamentei e ensinei a ler, e via amor. Como eu poderia duvidar? Cedi. Achei que eles estavam certos, que aquele era um gesto de amor supremo. O sacrifício deles de me terem longe para que eu estivesse segura. Eles me ajudaram a empacotar algumas poucas coisas, fotos, meus livros preferidos, algumas peças de roupa. A cada objeto que eu pegava, a cada porta-retrato com a foto do Ricardo, eles diziam: "Isso não precisa, mamãe, lá tem tudo. Deixa a casa montada, é o nosso refúgio de memórias." Parecia que eles não estavam apenas esvaziando um espaço para a minha bagagem, mas esvaziando a minha própria vida, me reduzindo a uma mala de mão. E eu, cega pela minha própria dor e pela ilusão do cuidado deles, deixei que me levassem.
acreditando que estava indo para um lugar de paz, sem perceber que estava caminhando para minha própria prisão. A transição foi sutil, quase imperceptível, como a tinta de uma caneta que começa a falhar antes de secar por completo. No início, as visitas eram quase diárias, os fins de semana repletos de promessas de almoços em família que, de fato, aconteciam. Mas, aos poucos, o cuidado começou a mostrar sua verdadeira face. O controle. Meus cartões bancários, tanto o de débito quanto o de crédito, ficaram com o Júnior. A justificativa foi impecável, dita em um tom sério e protetor. Mamãe, é para facilitar o pagamento das suas despesas, da mensalidade da clínica, dos remédios. A senhora não precisa se preocupar com senhas e vencimentos. Em troca, ele me entregava toda a primeira semana do mês uma quantia em dinheiro. Uma mesada, ele chamava, com um sorriso que não alcançava os olhos, para os seus gastinhos, para comprar um chocolate, uma revista. A palavra gastinhos ecoava na minha cabeça, me reduzindo a uma adolescente que recebe dinheiro dos pais para ir ao cinema. Eu, Helena Sampaio, que administrei um lar e paguei minhas próprias contas por 50 anos, agora dependia de uma mesada para comprar um bombom. Certa vez, pedi a ele que me levasse a uma livraria. Sentia uma saudade imensa de caminhar entre as estantes, de sentir o cheiro de papel novo. Ah, mãe, que trabalho! Ele respondeu com um suspiro cansado. É complicado tirar a senhora daqui? O carro, a cadeira de rodas. Me fala o livro que a senhora quer que eu compro e trago na próxima visita. Eu disse o nome do autor, o título do romance. A visita seguinte veio, e a outra, e a outra. O livro, nunca. Ele sempre tinha uma desculpa. Nossa, esqueci completamente. Não achei nessa livraria, mãe. Estava esgotado. Eu parei de pedir. Entendi que meus desejos, por menores que fossem, haviam se tornado um fardo, uma complicação na rotina eficiente deles. Os telefonemas também mudaram. As ligações diárias de "Boa noite" da Elisa se tornaram ligações a cada 3 dias, com um tom de interrogatório. A senhora tomou o remédio da pressão direitinho? A enfermeira me ligou e disse que a senhora estava meio teimosa hoje na fisioterapia. A palavra ligou me atingiu. Elas não falavam comigo para saber como eu estava. Elas ligavam para a equipe da clínica para saber do meu comportamento. Eu era um relatório a ser lido, um problema a ser administrado à distância. Eles me infantilizavam, me tratavam como se minha mente, aquela que decifrou Machado de Assis e Guimarães Rosa, tivesse se tornado incapaz de decidir que roupa vestir ou se queria ou não fazer um exercício. O desconforto dentro de mim crescia a cada dia, uma erva daninha silenciosa e amarga. O ponto de inflexão, o momento em que a névoa da minha ingenuidade começou a se dissipar de verdade, foi às vésperas do Natal. Era a primeira vez que passaríamos a data sem o Ricardo, e a tradição era sagrada para mim. Liguei para a Sofia, a mais sentimental das gêmeas. Minha filha, eu estava pensando, eu gostaria tanto de passar a noite de Natal na nossa casa. Podemos fazer uma ceia simples, só para não quebrar a tradição, hein? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, um silêncio que durou tempo demais. Então, ela disse, com uma voz cuidadosamente adocicada: "Ah, mamãe, mas dá tanto trabalho arrumar tudo. A casa está fechada há tanto tempo. E aqui na clínica vai ter uma ceia tão bonita, com música ao vivo, a senhora vai adorar. É muito mais prático para todo mundo." A palavra prático soou como um alarme de incêndio dentro de mim. Minha presença, minhas tradições, meu lar, tudo havia se tornado um inconveniente para a vida prática deles. Eu não era mais a matriarca da família Sampaio. Eu era um item na lista de tarefas deles, e um item que eles preferiam terceirizar. Eu via outros residentes recebendo suas famílias, saindo para passear nos jardins, indo almoçar fora. Eu, Helena, que sempre fui o centro da minha família, agora era uma visita agendada, um compromisso na agenda lotada deles, muitas vezes desmarcado de última hora. A casa, que eles prometeram manter intacta, o nosso refúgio de memórias, eu soube a verdade por uma antiga vizinha,
a dona Célia, que me ligou para saber como eu estava. Helena, querida, que saudade. Fiquei preocupada. Vi um caminhão de caçambas na frente da sua casa. O Júnior me disse que vocês estão fazendo uma grande reforma, quebrando paredes. Dizem que é para valorizar o imóvel. Meu coração gelou. Valorizar o imóvel? Eles não estavam cuidando da minha casa. Estavam preparando-a para a venda. O manto do cuidado estava se desfazendo fio por fio. E por baixo, eu começava a enxergar a trama fria e calculista que eles haviam tecido ao meu redor. Eu ainda não sabia de tudo, mas já sentia o cheiro da traição no ar, mais forte que o desinfetante dos corredores. A velha professora de português estava começando a ler as entrelinhas, e o que eu lia me apavorava. A verdade, quando vem, não costuma pedir licença. Ela arromba a porta da alma e ilumina os cantos mais escuros da nossa inocência com uma luz cruel e ofuscante. A minha revelação chegou em uma tarde chuvosa de terça-feira. Um dia monótono como tantos outros naquela clínica, com o cheiro de desinfetante misturado ao mofo sutil da umidade e o tic-tac monótono do relógio de parede marcando um tempo que não era mais meu. Júnior e Patrícia vieram me visitar. Uma visita rara e, como eu descobriria, terrivelmente esclarecedora. Eu estava na minha poltrona, perto da janela, fingindo um cochilo. Tinha aprendido que, quando eles me julgavam adormecida, as máscaras caíam e as vozes se tornavam mais sinceras. O som da chuva batendo no vidro era o disfarce perfeito para a minha vigília. Eles entraram no quarto na ponta dos pés, como se tivessem medo de acordar um bebê, não uma velha senhora. Ouvi o som de uma sacola plástica sendo colocada na mesinha ao lado. Provavelmente trouxeram bananas, que era o que eles achavam que velhos comiam. Patrícia sentou na beirada da cama e sussurrou. Mas seu sussurro era afiado como um caco de vidro, cortando o ar pesado do quarto. Já conferiu se o pagamento daquele fundo do seu pai caiu este mês? Com o que ela ainda paga dos nossos financiamentos e o dos seus irmãos, mais a venda da casa dela. Finalmente vamos poder fazer aquela viagem para a Tailândia no ano que vem. Meu coração não bateu. Ele parou. O ar nos meus pulmões congelou. Financiamentos? Fundo? Do que ela estava falando? Eu continuei imóvel, a respiração presa na garganta, o corpo rígido sob o xale de lã, cada músculo tenso, esperando a próxima palavra como um condenado espera a sentença. A resposta de Júnior foi a pá de cal que enterrou a imagem que eu ainda teimava em guardar dos meus filhos. Calma, amor, ele disse, com a voz untada de uma ganância que eu nunca tinha percebido. O dinheiro entrou ontem. Enquanto a velha continuar transferindo a grana todo mês, sem nem saber direito o que faz, nenhum dos irmãos vai reclamar de ela estar aqui. Ela é a nossa galinha dos ovos de ouro, mesmo presa na gaiola. O importante é manter a narrativa de que ela está senil e incapaz. Assim ninguém questiona nada. Naquele instante, o som da chuva lá fora se tornou um trovão dentro de mim. A mulher frágil, a viúva triste, a mãe que se sentia um fardo. Ela morreu ali, naquela poltrona de couro sintético. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que meu Ricardo, além de um marido maravilhoso, foi um investidor brilhante. Ele me deixou um fundo de investimentos privado, um patrimônio considerável do qual eu era a única titular e administradora. Vendo a dificuldade de cada um dos meus 5 filhos com as prestações de seus imóveis, eu, em segredo absoluto, programei transferências mensais para quitar as parcelas de todos os 5. Era meu jeito de cuidar, de me sentir útil, de garantir que o teto sobre a cabeça dos meus netos estivesse seguro. E eles sabiam, ou melhor, eles não sabiam da origem exata, mas contavam com aquele dinheiro que eu lhes dava, chamando-o de ajuda, e construíram a minha prisão em cima da minha generosidade. Eu não era um fardo, eu era um caixa eletrônico. A dor foi física, uma pontada no peito que me deixou sem ar, uma queimação que subiu pela garganta, mas debaixo da dor, algo novo começou a queimar. Uma fúria fria, lúcida, cortante. A professora de letras despertou.
Eles haviam cometido um erro fatal de interpretação. Eles haviam subestimado a protagonista da história. A clareza que se seguiu àquela revelação foi como um raio de sol cortando a neblina. Por 2 anos, eu vivia em um nevoeiro de luto, culpa e confusão, uma névoa que meus próprios filhos sopraram ao meu redor para me manter perdida e dócil. Mas as palavras cruéis de Júnior e Patrícia, ditas naquele quarto abafado, dissiparam tudo em um instante. De repente, todas as peças daquele quebra-cabeça doloroso se encaixaram com uma precisão assustadora. A insistência em controlar minhas finanças, a pressa em me declarar incapaz após um tombo banal, as visitas cada vez mais raras que se tornaram telefonemas burocráticos, a praticidade de me manter trancada aqui durante o Natal, a mentira sobre a reforma da minha casa. Não era cuidado, era um plano de negócios, e eu era o ativo principal. Naquele momento, a vítima deu lugar à estrategista. A tristeza que me consumia deu lugar a uma determinação gélida, afiada. Eles haviam me subestimado, me infantilizado, mas se esqueceram de quem eu era. Eu era Helena Sampaio, a mulher que ensinou gerações a interpretar textos, a encontrar significados ocultos, a entender o poder da sintaxe e do subtexto. E o subtexto das ações deles era claro, como água: ganância, conveniência e uma crueldade disfarçada de zelo. A decisão foi instantânea, formada no silêncio que se seguiu às suas palavras venenosas. Eu não iria confrontá-los, não iria chorar ou gritar. Isso era o que eles esperavam da Stire, a velha frágil, que eles mesmos criaram. Não, eu lhes daria uma lição em sua própria linguagem, a das consequências financeiras e da verdade nua e crua. A minha vingança não seria um ato de raiva, mas de justiça, uma justiça poética, elegante e implacável. A sintaxe da minha vida estava prestes a ser reescrita, e desta vez o ponto final seria meu. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol nascer. Pela primeira vez em 2 anos, eu não me sentia uma prisioneira, mas uma general em seu quartel, planejando a batalha. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa ardente no meu peito, mas sobre ela havia uma camada de gelo, uma clareza fria e objetiva. Meu elemento oculto não era apenas o fundo de investimentos que Ricardo me deixou, mas o homem que o administrava, o Sr. Almeida, um assessor financeiro da velha guarda, leal ao meu marido por mais de 30 anos. Meus filhos sabiam da existência de uma ajuda minha, mas ignoravam os detalhes, o montante exato e, principalmente, a minha relação de total confiança com ele. Usando o telefone de uso comum da clínica, no corredor silencioso, antes que a agitação do dia começasse, disquei o número que sabia de cor. A cada bip da chamada, meu coração batia com uma força renovada. Almeida em Associados, bom dia, disse uma voz jovem. Gostaria de falar com o Sr. Carlos Almeida, por favor. Diga que é Helena Sampaio. Minha voz saiu firme, sem nenhum traço da hesitação que havia me dominado por tanto tempo. Alguns segundos de espera, e a voz grave e familiar de Carlos soou na linha. Dona Helena, que surpresa boa! Como a senhora está? Respirei fundo. Carlos, preciso de você. E preciso que seja discreto. Expliquei a situação de forma concisa e objetiva, sem lágrimas, sem autocomiseração. Apenas os fatos, crus e cortantes. Ele ouviu em silêncio e eu podia sentir, mesmo através da linha telefônica, o seu choque se transformando em uma indignação contida. Dona Helena, eu não tenho palavras. Ricardo ficaria. Eu sei o que Ricardo ficaria, Carlos. Eu o interrompi suavemente. E é por ele e por mim que vamos agir agora. Minha primeira ordem foi clara e irrevogável. Cancele, com efeito imediato, as 5 transferências programadas para as contas dos meus filhos, todas elas. Quero que o dinheiro pare de sair hoje. Minha segunda ordem foi a mais estratégica. Preciso que o senhor contrate, em meu nome, o melhor advogado de direito familiar que encontrar. Não se preocupe com os honorários. E, por fim, a cartada final.
Encontre-me um flat de alto padrão, com serviços de assistência, para onde eu possa me mudar o mais rápido possível. Quero sair daqui antes que eles percebam o que está acontecendo. Eu estava usando o dinheiro que eles cobiçavam, a galinha dos ovos de ouro, para comprar a minha liberdade e forjar a minha armadura legal. Durante a semana que se seguiu, agi com uma normalidade teatral. Sorri para as enfermeiras, participei da fisioterapia com um empenho que as surpreendeu, respondi às ligações curtas dos meus filhos com monossílabos dóceis. Por dentro, eu era um turbilhão de atividade, orquestrando meu próximo movimento em silêncio através de breves telefonemas com o Sr. E. Almeida e o advogado que ele prontamente contratou, Dr. Bastos. Eles se tornaram meus generais de campo, executando minhas ordens com precisão militar, enquanto meus filhos viviam suas vidas, alheios à tempestade que se formava. Eu aprovava a redação de notificações extrajudiciais, analisava fotos do meu novo apartamento e assinava a alteração do meu testamento, trazida discretamente por um motoboy que se passou por entregador de farmácia. A velha professora estava preparando sua aula final, e seria uma lição que eles jamais esqueceriam. A execução do meu plano foi mais silenciosa do que uma página virando em uma biblioteca vazia. Mas seu impacto, eu sabia, seria estrondoso. Naquela segunda-feira, às 9 da manhã em ponto, um carro discreto enviado pelo Dr. Bastos parou em frente à clínica. Eu já estava pronta, com a minha pequena mala de mão ao lado da porta. Não me despedi de ninguém. Para as enfermeiras e outros residentes, eu era apenas a senhora do quarto 203, a professora aposentada, saindo para mais um exame de rotina do qual talvez nem voltasse. O motorista, um homem gentil e profissional, me ajudou a entrar no carro. Ao me sentar no banco de couro macio, olhei uma última vez para a fachada bege e impessoal daquele lugar. Ver o portão da clínica de repouso diminuir pelo retrovisor, até se tornar um ponto indistinto na paisagem, não foi um ato de fuga. Foi a minha carta de alforria. Enquanto eu estava naquele carro, deslizando suavemente em direção à minha nova vida, a segunda parte do plano entrava em ação com a precisão de um relógio suíço. 5 envelopes timbrados, com o selo do escritório de advocacia do Dr. Bastos, eram entregues simultaneamente por um oficial de justiça na casa de cada um dos meus 5 filhos. Imagino a surpresa em seus rostos ao receberem um documento com aparência tão formal em uma manhã de segunda-feira. Imagino a curiosidade se transformando em apreensão ao abrirem o lacre. O conteúdo de cada envelope era uma obra-prima de clareza e consequência. Uma aula final de interpretação de texto que eles não poderiam ignorar. O primeiro documento era o bisturi, curto e afiado. A notificação oficial do cancelamento imediato e permanente de todos os pagamentos referentes aos seus financiamentos imobiliários, citando-lhe o banco, o contrato e a data do último pagamento feito por mim. Sem rodeios, sem sentimentalismo, apenas o fato. O segundo documento era o golpe de misericórdia, um anexo devastador, um extrato detalhado, impresso em papel de alta gramatura, mês a mês, ano a ano, de cada centavo que eu havia pago por suas casas, desde a primeira parcela. As colunas de números, os juros, as datas, tudo meticulosamente organizado. E no final da última página, em negrito, o valor total que eu havia investido no conforto deles, uma quantia que, eu sabia, os deixaria sem ar, uma soma que expunha a dimensão da minha generosidade e o tamanho da ingratidão deles. O segredo que os mantinha confortáveis e me mantinha presa estava ali, exposto em preto no branco. O terceiro documento era a consequência futura, uma cópia autenticada do meu Novo Testamento. Nele, de forma clara e legalmente inquestionável, eu deserdava todos eles, citando o abandono material e afetivo como justificativa. E, como um ato final de justiça poética, legava a casa da nossa família, o palco de suas manipulações e o objeto de sua cobiça, para uma fundação de amparo a idosos em situação de abandono. Eles não apenas perderiam o que eu lhes dava, mas também
o que achavam que já era deles por direito. E, por fim, o quarto documento. Era o meu ponto final. Uma notificação informando que eu havia retomado o controle total sobre meu patrimônio e me mudado para uma nova residência, de endereço não revelado. Qualquer tentativa de contato, fosse por telefone, e-mail ou pessoalmente, seria considerada assédio e deveria, a partir daquele momento, ser feita exclusivamente através do meu advogado. A professora de português em mim se orgulhou da clareza daquela sentença. Eu podia quase ouvir o som do silêncio chocado se espalhando por 5 casas diferentes, o pânico se instalando, os telefones tocando freneticamente entre eles, as vozes antes cúmplices agora cheias de acusação e desespero. Como assim ela pagava? Você sabia disso? O que vamos fazer agora? A galinha dos ovos de ouro não apenas parou de botar. Ela voou do ninho, incendiou o galinheiro e levou consigo a dignidade que eles tentaram me roubar. Não houve gritos, não houve confronto direto. Apenas a verdade, entregue de forma fria, legal e implacável. A minha ausência e o meu silêncio seriam a resposta mais alta que eu poderia lhes dar. Hoje, eu escrevo o capítulo final da minha história de uma varanda com vista para o mar. Moro em um lindo flat, onde sou eu quem decide a que horas acordar, o que comer e, principalmente, quem pode ou não cruzar a minha porta. O cheiro do desinfetante foi substituído pela maresia, e o som do relógio da clínica deu lugar ao barulho das ondas. O pânico, como previ, tomou conta dos meus filhos. Meu celular, um aparelho novo que aprendi a usar com prazer, não para de receber ligações e mensagens desesperadas. Não atendi nenhuma. Eles agora encaram dívidas que não sabiam que tinham e um futuro financeiro que não planejaram. A culpa, imagino, é uma batata quente que eles jogam uns para os outros em conversas frenéticas. Recuperei não apenas o controle da minha vida e do meu patrimônio, mas a minha dignidade, a peça mais valiosa que eles tentaram me tirar. Aprendi, da forma mais dura, que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta, e que meu valor não está na minha capacidade de prover, de ser a galinha dos ovos de ouro, mas no meu direito inalienável de viver com respeito. A professora de letras em mim finalmente encontrou a palavra certa para descrever este momento. Redenção. Pela primeira vez em 2 anos, não me sinto sozinha. Me sinto livre.